Então, pessoal, eu resolvi gravar esse vídeo para mostrar quais foram as nossas maiores economias aqui dessa nossa obra. Nós construímos essa casa que vocês estão vendo, gastando em média 130 a 150 mil, mas o que nos fez economizar tanto para ter uma casa de revista nesse padrão e gastando relativamente pouco? Ai de mim, pensei, é que eu só sei fugir e a porta aberta é uma atração. E todo meu silêncio é claro, e se pra isso preciso for um labirinto na cabeça dela, quem estava lá, não era eu, nem era ela. Primeira coisa que me fez economizar muito nessa obra foi justamente nós trabalharmos com uma estrutura de madeira. Toda a estrutura da casa ela é de madeira. Para a estrutura dessa casa eu gastei 8 mil reais em madeira. E mais o frete que deu 1.000 reais. Vamos botar 9 mil reais ali. Essa estrutura eu fiz ela em uma semana e eu paguei algumas diárias para o meu amigo Gil Gelain, que me ajudou nisso e ajudante. Mas eu mesmo botei a mão na massa junto com eles e nós tocamos essa estrutura. Por isso que ela foi em conta. Porque se fosse de metal ou de alvenaria convencional, eu não teria o tato. Mexer com esses materiais são muito mais complexos, que exigem mais conhecimento. E a madeira era um material que eu tinha conhecimento, que eu podia ajudar. Então, fazendo isso, eu mesmo pude participar da execução da minha casa, dar o carinho nisso e me fez economizar muito, porque se eu fosse mandar alguém fazer ou pagar toda a mão de obra especializada para isso, teria custado ali uns 20 mil reais. Só a mão de obra. Com o material todo e a mão de obra, custou cerca de 14 mil reais. Ou seja, tive uma economia pelo menos de uns 12 mil reais. Isso tudo foi uma coisa que realmente me fez economizar muito. Segundo ponto de economia muito interessante que eu tive foi as telhas sanduíches, porque é um material só. Eu paguei 100 reais o metro dessa qualidade, eu não peguei a melhor telha que tinha no mercado, eu peguei uma viável às minhas condições financeiras, mas é uma telha inteiriça que vai do começo ao fim da casa. Então toda a parte interna só tem um telhado numa estrutura simples de 3x3 para evitar vãos muito grandes, para resolver numa estrutura simples e colocar uma telha só. Então tudo isso simplificou a minha estrutura, simplificou os meus apoios e o meu gasto de materiais, gerando uma economia. Fora que eu não precisei colocar forro, eu não precisei colocar diversos elementos que me trariam uma mão de obra maior. Então essa minha telha eu gastei 2 dias, vamos supor, para colocar. São 120 metros, um total de investimento contando o frete de 14 mil reais em material. Porém, se eu fosse comparar com outro material, colocação de forro, isolamento, para ter a mesma qualidade que eu tenho atualmente, seria provavelmente uns 40% mais caro eu colocaria ali. Compensou muito, até porque eu participei da instalação das telhas, junto com a estrutura de madeira. Eu mesmo contei com isso. Eu diria que foi uma das minhas grandes economias aqui na minha casa para ter um material de qualidade e uma estética bacana, uma redução significativa de custo. Terceiro ponto foi ter mesclado materiais simples e daqui. A alvenaria convencional mesmo, junto com a estrutura de madeira, funcionou muito bem. Coisas que eu reboquei e coloquei uma pintura de terra, o que foi muito barato, para uma redução muito grande de custo. Os tijolos de adobe também, que é uma coisa bem específica daqui. Não foi uma grande economia que eu tive, mas gerou um impacto estético muito grande para dentro da minha casa, sem me gerar custos caros de materiais diferentes ou muito caros. O impacto estético que gerou isso já pagou toda a casa. Fora que a questão climática também agrega muito nesses ambientes, porque esse material, ele é um material de terra, ele é um material que tem muito mais inércia térmica do que outros materiais. Ele vai esquentar menos, vai respirar, assim, vai deixar a casa respirar. Outro ponto, né, que eu utilizei nas paredes foi esse cimento queimado. Eu resolvi tanto a sala, né, que ficou tipo um projetor aqui pra gente, como a cozinha, sem precisar colocar muitos revestimentos. No caso, eu só coloquei revestimento realmente onde era necessário. No caso aqui dessa splash zone, que eu chamo, né, a zona onde respinga as coisas, e o resto foi tudo só o cimento queimado, simples e prático. E o mesmo vale para o banheiro. Então, com poucos materiais, com poucas texturas e principalmente com materiais eficientes e econômicos, eu consegui cobrir a minha casa inteira, todas as paredes dela. Então, utilizando tintas de terra, foram muito econômicas comparado com a compra de tintas, ainda mais nesses tons terrosos que costumam ser bem mais caros do que tons
mais branco comercial, esses mais baratos que existem. Quarto ponto que eu diria foram as aberturas. Eu utilizei o Blindex, que é a abertura mais barata que tem no mercado, para cobrir os vãos grandes, principalmente as portas, o que gerou uma sensação de abertura e amplitude muito maior para dentro da minha casa. Só que no fim, se eu for colocar todos os Blindex que eu usei, inclusive o do banheiro, eu paguei 7.500 e ainda pude parcelar, considerando a quantidade de abertura e iluminação que eu tenho na minha casa, influenciou muito. E a outra, as esquadrias que eu utilizei, são essas esquadrias de madeira que são de demolição. Eu fui para Brasília, lá no Lunardi, materiais de demolição, fui catando, achei esses daqui que estavam em péssimo estado, mas com carinho e lixando e arrumando algumas peças, desmontando e montando, consegui transformar nessa abertura aqui, nessas aberturas que a mim me agradam muito, que geram um impacto visual muito bom na casa. Além disso, temos as aberturas dos quartos, né, que também são de materiais de demolição, mas nesse caso são com venezianas, o que eu nem sei quanto custaria, mas eu já usei em outros projetos comprados e é na base de uns 4.000 reais cada unidade. O que eu paguei, se for contar todas as ferragens, metais e instalação, deu 1.500, com instalação, com ferragem. E 4.000 reais é sem ferragem e sem instalação. Então vamos supor que seriam uns 5.000 reais cada uma. Teve uma economia gigantesca nisso. Fora que eu nem compraria, né? Eu teria que fazer de Blindex ou de alumínio, que não seria tão bonito quanto essa e não geraria a possibilidade de escurecimento do quarto sem utilização de blackout. Além disso, temos as portas. Utilizei portas de madeira simples, mas para economizar eu não coloquei os alisares, o que esteticamente eu acho muito mais agradável, muito mais clean, né? Por exemplo, aqui fica muito mais clean. E também economiza ali 150 reais de material por cada porta, mais também o fato de não ter instalação disso, que também já não custa mais. Sexto ponto foi principalmente, que eu não posso deixar de mencionar, como eu executei essa minha casa. Se eu tivesse contratado uma construtora ou contratado uma empreitada de um pedreiro, eu teria gastado relativamente a mais, eu chutaria uns 20.000 reais a mais, pelo menos, para executar essa minha casa. Talvez até mais, talvez até uns 40.000 reais a mais. O que eu fiz? Eu mesmo abracei todos os processos da obra. Eu fui contratando os profissionais, pagando por diária, fazendo toda a função de administração de obra. Então, todo o material que faltava, eu ia lá, comprava, fazia orçamento em diversos locais, tentava negociar, dividia o frete com outras pessoas. Toda essa organização eu fiz, buscando preservar o que eu tinha de mais precioso, que era o meu dinheiro, né? Valia mais a pena eu perder meu tempo e economizar para conseguir realizar meu sonho. Foi algo que eu investi mesmo, realmente deu uma diferença muito grande. Então, eu contratava os pedreiros por dia, várias vezes eu ia buscar eles na casa deles mesmo e trazia aqui para a obra. São coisas que na época era um recurso que eu tinha disponível e me fizeram ter a possibilidade de construir um sonho sem perder o meu rim esquerdo. É uma economia assim que eu recomendo. Você não tem muito dinheiro? Cara, então realmente toma conta e pensa, dá o seu melhor, dá o seu tempo, se dedica, porque de fato você vai ter uma economia considerável. Quanto mais for o seu envolvimento, se você puder executar partes da casa, você consegue. Então isso é uma coisa ótima. Claro que nem todo mundo tem essa possibilidade. Eu tive a oportunidade, aproveitei e não me arrependo, né? Tanto é que hoje eu tenho isso aqui devido a isso, devido a essa minha dedicação. Se eu for contabilizar, talvez teria sido muito mais caro, mas eu não contabilizo porque de fato não faz sentido. Foi uma coisa que qualquer um pode fazer, qualquer um pode dar o seu melhor. Claro que eu sou arquiteto, para mim é mais fácil, mas eu conheço muitas pessoas que realmente constroem a sua casa própria e estão fazendo esse processo, vários clientes meus inclusive. Apesar de eles não ter tanto dinheiro, eles vão conseguir ter uma casa muito melhor do que se eles fossem pagar tudo para terceiros executarem. Sétimo ponto. Basicamente, construa algo que caiba dentro do seu bolso. E principalmente, não construa ambientes muito amplos ou vãos muito grandes. Então pense o que você tem. Ah, se eu tenho 200 mil, o que eu posso construir com 200 mil? Se eu gastar tantos reais por metro quadrado, vamos supor que seja 2.000 reais, tem uma economia muito boa, inclusive. Quanto você pode construir? 100 metros quadrados no máximo. E construa isso. Já é um passo muito maior que pode dar, talvez até gaste mais. E assim, evite vãos grandes. Por exemplo, aqui na minha casa, são todos os vãos, entre os pilares, são 3 metros. Na verdade, tem 13,20 entre esse e esse, 3 metros entre esse e esse, 3 metros ali, 3 metros ali. Por que essa medida?
porque assim eu tenho vigas menores, eu tenho maior aproveitamento, eu não tenho aberturas tão grandes e amplas que são muito mais caras do que aberturas menores. Eu tenho uma economia grande em todos os sentidos, tanto em telhados, tanto em estrutura de madeira, tanto em pilares, paredes e vigas de concreto. Isso se reflete desde a fundação até o telhado. Então eu consigo resolver com muito mais clareza meu projeto. Outra economia que eu tive foi nas luminárias, os acabamentos mais precisos. Por exemplo, essa luminária aqui. Eu só desci ela, eu puxei um cabo PP, subi ali por cima na estrutura, um cabo PP branco, né? Esses cabos que são 2 cabos dentro de um. E eu coloquei esse vasinho que me custou R$15, eu comprei. E olha, ficou uma luminária relativamente bonita. R$30 que eu gastei, ficou uma luminária legal. E eu acho que valeu o investimento. Botei uma luzinha bonitinha que me custou R$10. Isso aqui 15, mais o soquete e o fio. Que eu comprei o fio para casa inteira, inclusive. E aquela luminária ali, eu até vou ligar para ver como ela fica na cena, ela me custou R$100, né? Mas é uma luminária que eu achei que ela ficou completamente integrada com o design da casa. Então, ao mesmo tempo que tu não vê fio entrando, que é o problemático do telhado sanduíche, é um material que, pô, com R$100 eu consigo fazer essas luminárias. Ainda sobrou 2 spots, eu tenho sobrando ali para quando algum estragar. E eu utilizei essa mesma solução aqui. Então, R$200 ali, mas eu achei que valeu muito a pena. Agora tu vai ver se uma luminária mais aparente seria muito mais cara. Essa aqui é menor, então ela ficou mais barata, bem mais barata. E ali, em ambientes menos favorecidos, eu só botei uma luz, um pendente, somente com o soquete. Ou seja, eu tenho aqui um pendente, o fio, cabo PP branco, subindo por ali, e o pendentezinho. O que é esse pendente? Cara, eu não queria comprar um abajur, que seria caro, seriam R$50. Só comprei um soquete bonito e uma luz bonita. E deu. Resolveu. A mesma coisa, a mesma solução usei aqui no meu banheiro. E olha essa luz, tá um charmezinho. Eu acho que tá um charme, eu gostei. E é uma solução simples e barata, não precisa de luxo. Todos esses metais, se você pesquisar, você consegue algo mais em conta. Isso aqui é R$100, isso aqui eu acho que era 50. R$20 por aí. Eu até vou deixar o link para quem quiser comprar a mesma coisa. São coisas que às vezes tu não paga mais por ser o mais bonito. Tipo, isso aqui é o mesmo preço de qualquer outro, mas ela é bem mais bonitinha. São detalhes que fazem a diferença. Eu acredito nos detalhes. São coisas às vezes que tu nem percebe. Já essa luminária aqui, ela tem toda uma história. Nós ganhamos de presente. Antes de estar pronta a casa, veio um casal de amigos muito especial e ela mesma, a nossa amiga, que fez essa luminária. E ela é de macramê. E ficou linda, cara. Ela fez pro quarto da Mel, mas nós colocamos na sala porque realmente estava tão linda. É uma coisa que nos lembra dela e por ser especial, foi algo que ela se dedicou. E é isso, são coisas que trazem memórias e que não necessariamente trazem um custo alto embutido, são coisas tranquilas, né? Essa pegada de coisas com estética elegante, mas não necessariamente custo alto, nós utilizamos para toda a casa, e são coisas que nos fizeram economizar. Ah, e nem vou falar do faça você mesmo, né? O faça você mesmo foi uma das coisas que é isso. Tudo que nós fizemos aqui tem um pouquinho de faça você mesmo, sabe? De tipo, coisas que nós conseguimos com as nossas mãos. Mas o que mais tem faça você mesmo é esse deck com esse pergolado, que foi o que nós fizemos 100%. Um amigo meu me ajudou, o meu pai me ajudou, mas são coisas que nós tocamos nós e, cara, é isso, bora! Dá o seu melhor, você vai ter uma economia. E assim, não pense em fazer o mais fácil. Pense em o mais bonito. Tem que se colocar pra cima, cara. Tem que jogar pro melhor possível.